Porque tem mais informação tentando contornar a crise causada pela decisão do governo de não taxar mais as importações de produtos até $50. Fernando Haddad se reuniu com representantes da Shein e que prometeu abrir 100 mil postos de trabalho no Brasil em 4 anos. No entanto, de acordo com o site oficial da varejista chinesa, a empresa conta com cerca de 10 mil funcionários em todo o mundo atualmente. Então, além do número ser 10 vezes menor do que o prometido, a Shein disse ainda que seguiria o plano de conformidade da Receita Federal. Vamos girar com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas, claro, pode ser uma ideia interessante nacionalizar a maior parte da operação, isso geraria muitos empregos. Agora, alguém deu uma turbinada nesse discurso, né? 10 vezes mais empregos do que a operação mundial. Como isso? Eliato, os chineses estão pior do que os nossos políticos em época de campanha. Em 2012, durante o governo Dilma, a Foxconn, que é uma empresa, uma Assembly, uma empresa que monta tablets, celulares para vários produtores mundiais, inclusive para as Big Techs, né, para a Apple e outras tantas. Ela prometeu, e na época isso foi anunciado pela Dilma com o Mercadante, né? Olha aí o Mercadante. Prometeu, com um investimento de apenas $780 milhões, criar 100 mil empregos. Instalar aqui uma fábrica, criar 100 mil empregos para produzir tablets no país. Acontece que isso passou. A empresa veio, se instalou, gerou ali, se muito, 10 mil empregos, que depois acabaram sendo atacados atacados pelo Ministério Público do Trabalho, porque essas empresas chinesas, elas têm um regime de trabalho incompatível com a realidade brasileira. Inclusive, essa Shein, a Shein, ela já foi alvo de documentário jornalístico da imprensa internacional, mostrando que os seus funcionários trabalham em condições análogas à escravidão, até 18 horas por dia. Eles têm meta, eles têm que montar 500 tablets ou celulares por dia. Cada pessoa, cada funcionário, 18 horas. É esse tipo de emprego que será gerado no Brasil? Pela Shein? Porque é esse o emprego que ela gera no seu próprio país. Me parece difícil que uma empresa se instale aqui, faça esse investimento, né, e mude toda a sua cultura empresarial, baixando o seu lucro, abrindo mão de um lucro exorbitante que tem lá para ganhar muito menos no Brasil. Qual é o sentido disso? Se ela pode simplesmente montar e despachar de forma baratinha para o Brasil. Então, assim, é um anúncio que vem para tentar suavizar toda essa problemática. O Haddad também, nessa conversa dele ontem, ele disse assim, não, nós vamos fazer um digital tax. Ele agora importou essa expressão digital tax para poder taxar as empresas. Não vamos taxar os consumidores, como se os consumidores não fossem pagar por essa taxação. Lógico, a empresa, se ela tem de pagar mais impostos, ela tem que transferir. Ela transfere automaticamente esse custo para o produto final. Então, o consumidor paga a taxação. Chega a ser ridículo que esse tipo de argumento seja feito pelo ministro da Fazenda. A Janja falar disso no Twitter, como ela fez na semana passada, é até compreensível, né? Ela é socióloga, me parece, né? Talvez não, da área de humanas, talvez não tenha ali uma proximidade, um entendimento com os números. Mas o ministro da Fazenda não pode. O ministro da Fazenda, que já confundiu CMN com CVM, está agora tentando iludir o povo, ou ele faz para tentar iludir, porque se ele está falando isso de conhecimento próprio, ele não deveria estar no cargo que está. Então eu estou partindo do princípio que ele está tentando iludir a sociedade com um discurso fácil. E aí eu só faço um alerta. Esse digital tax é a antessala para a taxação do Pix. Pois é, isso daria um programa inteiro, viu, Dantas? Agora, Mota, é importante lembrar que Haddad, quando participou da agenda com Lula na China, chegou a conversar com os jornalistas e chegou a
criticar o trabalho análogo à escravidão quando falava desse esquema de trabalho um pouco diferente dos asiáticos. Agora, será que atuando no esquema brasileiro a Shein ou Shein conseguiria entregar mercadorias com preços tão competitivos assim? Vamos entender o que está acontecendo, né? Uma empresa estrangeira vende seus produtos pela internet. Nas vendas abaixo de $50 não é cobrado imposto. Isso beneficia o consumidor, beneficia muito. E aí a empresa vende bastante. E isso irrita alguns fabricantes nacionais que não conseguem competir com a empresa. Esses fabricantes pressionam o governo para começar a cobrar imposto. Aí o governo anuncia que vai começar a cobrar imposto. Aí os consumidores ficam indignados e começa uma gritaria. Diante da gritaria, o governo recua e diz que não vai mais cobrar imposto. E agora, o governo diz que essa empresa estrangeira vai passar a produzir os produtos no Brasil. Acompanhe o meu raciocínio. Se os produtos passarem a ser fabricados no Brasil, eles vão sofrer toda a tributação que todo mundo que opera no Brasil sofre. Ou seja, vai acabar a vantagem para o consumidor. Acabando a vantagem, o consumidor não vai mais comprar os produtos da empresa. Se a empresa não conseguir vender, ela não vai empregar ninguém, muito menos 100 mil pessoas. É a crônica das idas e vindas do poder público. Roberto Mota. Agora, Zé Maria, também queria sua análise e sua avaliação em relação a essa possibilidade de criação de um imposto digital, mas isso não iria impactar em nada nas compras feitas pelas pessoas físicas, somente para as empresas que produzem os itens. Peraí, será que o dono do posto de combustíveis, quando é taxado pelo governo, ele não repassa isso ao litro do combustível? Que lógica é essa, Zé? Às vezes eu digo que o empresário não paga impostos. Aí alguns me olham assim, o quê? Não pagam. Empresário não paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor. Se o empresário pagar impostos, isso significa que ele vai quebrar. Quando eu digo pagar impostos, é tirar parte do lucro ou tirar parte do principal para pagar impostos. Então é assim que a nota fiscal eletrônica ela é discriminada ali, o valor do produto e o imposto, e vem discriminado, então todo mundo sabe. O empresário apenas pega o dinheiro para repassar ao governo. Esta é a lógica e é assim que se faz. Dizer que a empresa vai assumir o imposto, ou seja, não cobrar do consumidor, eu não diria que é uma inocência, porque eu não dou o direito de um ministro da Fazenda ter esse tipo de inocência, né? Isso não é inocência. Não existe isso de empresários assumir impostos. Ele quebra, né? Ele vai entrar no negativo. Sobre essa história, essa relação comercial com a China, você tem razão. Dá um programa inteiro só falando sobre isso, porque a relação começou lá atrás. Em 2004, o então presidente da República, Lula, reconheceu a China economia de mercado. Aí foi um baque muito grande para o mercado brasileiro, o mercado interno. Essa situação aqui, esse derrame de chineses aqui no Brasil, acabou quebrando empresas, destruiu o parque fabril brasileiro. A indústria têxtil brasileira era muito boa, exportava, lidava com qualidade, e veio essa história de quantidade. Por aqui não se faz, não consegue fazer uma camisa por $1. Lá se faz por cents de dólar uma camisa. A gente vê, conversando com um raro relojoeiro, ele dizendo: eu não sei como se pode vender um relógio desse por R$15, R$10. Aqui uma bateria custa mais do que isso, a pulseira do relógio custa mais do que isso. Quer dizer, isso não é mercado, isto não é economia de mercado. Quanto a este imposto aí, esta taxa eletrônica, isso é CPMF, gente. Isso é CPMF. E eu até acho que deve ser discutido, mas de uma maneira transparente. O IVA foi tão debatido aqui no Brasil que já está ficando velho. É um imposto que já é considerado antigo na Europa. É preciso discutir, sim, a taxação do comércio eletrônico. O comércio eletrônico está bombando. Agora, se for produzir no Brasil, aí é sinal claro de que vai pagar
muito imposto e entra na economia de mercado e vai sofrer as dificuldades e quebrar, porque quebrou aqui fábricas de sapato, quebrou aqui indústrias têxteis e vários outros, e todo mundo comprando da China. Quer dizer, é preciso sim dar a liberdade de comprar, mas é preciso dar o mesmo direito e as mesmas condições de produção aqui no Brasil para competir, ou então no mercado. Não é a mesma condição. O Cláudio Dantas, em Brasília, quer fazer um complemento. Com você, Dantas. Niato, o Zé Maria lembrou uma coisa que é importantíssima, né? Essa invasão que houve de chineses aqui. Aliás, a indústria naval, que o Lula fala tanto de ter construído, ter impulsionado a indústria naval brasileira, que foi quebrada pela Lava Jato. A indústria naval, ela começou a receber tanto funcionário chinês, sabe? Pessoal ali da base mesmo para construir os navios, e começou a gerar problemas com os sindicatos no Brasil. Então, assim, há uma falácia muito grande em relação a esse discurso do nosso querido ministro da Fazenda, que já está ganhando o apelido de Fernando Taxado. O que a gente está vivendo? Está vivendo a desconstrução de uma política econômica anterior que vinha tentando tornar a produção mais barata, liberar as forças produtivas do Brasil. O PT, ele quer prender, ele quer taxar, ele quer aprisionar. Olha, a gente tem uma discussão latente aí do trem de alta velocidade, ligando São Paulo a Rio, que aliás foi prometido pela Dilma lá atrás, com a ajuda dos chineses e tal, e nunca saiu do papel. Aí agora, um modelo que foi costurado no governo do Bolsonaro, está sendo executado agora com a projeção aí de construir finalmente esse trem de alta velocidade, um trecho curtíssimo. E aí a gente começa a ouvir muitas críticas sobre, isso aí, para que é isso, desnecessário, não sei o quê. Vão estudar, pelo amor de Deus, porque a China, hoje, ela é líder, ela tem mais de, 15 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade no país. França começou a construir trens de alta velocidade, Japão na década de 60. Nós temos uma estrutura de ferrovias normais aqui, não é de alta velocidade, ferrovias normais que são utilizadas aí para transporte de carga efetivamente, especialmente, majoritariamente, idêntica à que os Estados Unidos tinha na Guerra de Secessão, no século XIX. Então, por que o Brasil não avança? A gente precisa tornar a produção mais barata, a gente precisa desonerar, fazer uma reforma tributária que simplifique o processo e que cobre menos do empresário e do cidadão, do consumidor, que a gente possa produzir, consumir, gerar riqueza e essa riqueza voltar para o dia a dia, para melhores infraestruturas e isso a gente há muitos anos, décadas e décadas falando de custo Brasil. Nós não temos a menor consciência do que somos e nós estamos lá atrás. Se for competir com esses países, com essas potências mundiais, chega a ser ridículo.